Olá, pessoal. Então, começando mais uma aula aqui para você de língua portuguesa. Seguimos falando dos substantivos, tá? Então, vamos lá. Enquanto eu vou compartilhando aqui os meus slides com você, já vou pedindo, né? Aquele favorzinho básico, se ainda não te inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, aperta o sininho para receber as nossas notificações. Sempre que o Prof. Marx colocar um videozinho novo, vai aparecer aqui para você, tá? Então, você vai receber essa notificação. Então, vamos lá, sem mais delongas. Já falamos bastante do substantivo, tá, gente? Hoje vamos falar um pouquinho da flexão de gênero dos substantivos, uma questão que de vez em quando aparece aí também em provas de língua portuguesa. Então, vamos lá, olha só. Então, ainda estamos falando do substantivo, deixa só o prof pegar o marcador aqui, por favor. Vamos pegar aqui. Então, olha só, falamos agora de flexão de gênero. Quando a gente fala de gênero, pessoal, o que vem à nossa cabeça, né? Tá? Pelo menos gramaticalmente falando, vem ali as palavrinhas masculino e vem também a palavrinha feminino, certo? Muito bem, então quando a gente fala de flexão de gênero, a gente está pensando nisso. Bom, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, não obstante, seria muito fácil, seria muito barbado se fosse só isso aqui. Mas, na verdade, pessoal, a gente precisa lembrar do seguinte: quando a gente fala de flexão de gênero dos substantivos, a gente tem que lembrar que o substantivo, ele pode ser um substantivo, vamos lá, ó, biforme, tá? E ele pode ser um substantivo uniforme, tá? O que é o biforme? O biforme é justamente aquilo que a gente falou antes. Biforme é quando eu tenho, né, para designar aqueles seres, aqueles nomes, ou seja, aqueles substantivos, eu tenho um termo para o masculino e eu tenho outro termo diferente para o feminino. Pode ser mudando simplesmente, tá, pessoal? A desinência, trocar um O por um A, por exemplo, gato e gata, menino e menina, tá? Mas pode ser mudando a palavra inteira, por exemplo, homem e mulher, tá? Então, quando eu tenho para um determinado substantivo masculino um outro substantivo que equivale ali à sua forma feminina, nós estamos diante do chamado substantivo biforme. Tá? Tranquilo? O que seria o substantivo uniforme, então, Dani? E aí é que vem o problema maior, tá, gente? O uniforme, na teoria, ele é fácil. Por quê? Porque, olha só, deixa eu pegar aqui, pegar um marca-texto aqui, só para a gente deixar bem frisado isso aqui para você. Olha só, então, ó, os uniformes, né, possuem grafia única, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, eu vou utilizar uma palavrinha só para os dois, tanto para masculino quanto para feminino. Na teoria, parece ser uma coisa mais simples, até mais fácil, sim ou não? Sim, pô, vou utilizar uma palavra para os dois. Pois é. O problema é que o substantivo uniforme, ele se divide em três grupinhos, tá? O primeiro uniforme que nós vamos falar é o uniforme epiceno, tá? Quando a gente fala de epiceno, você tem que lembrar dessas palavrinhas aqui, ó, da palavrinha macho e da palavrinha fêmea, tá, gente? Então, quando eu tenho um substantivo uniforme epiceno, substantivo uniforme é aquele substantivo que eu utilizo para os dois gêneros, masculino e feminino, tá? A mesma palavra. Só que como é que eu diferencio, então, quando é masculino e quando é feminino, se é a mesma palavra? No caso do substantivo uniforme epiceno, a partir das palavras macho e fêmea. Tranquilo? Então, olha só, é o substantivo de um só gênero que indica nomes de certos animais. Para especificar o sexo, são utilizadas as palavras macho ou fêmea, tá bom? Então, por exemplo, a palavra cobra, não existe o cobro, né, pessoal? Não, é cobra macho e cobra fêmea. Por isso que cobra é um substantivo uniforme epiceno. Onça, mesma coisa, tá, gente? Onça, onça macho e onça fêmea, não tem o onço, tá? Não, é onça macho e onça fêmea. Da mesma forma, né, que a palavrinha jacaré. Toma cuidado, tá, gente? Não existe a jacaroa, que muita gente acha por aí. Não, 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 não. É jacaré macho e jacaré fêmea, tá? Muito bem. Agora, uma palavrinha, olha só, interessante. Vamos deixar aqui, ó. A palavra elefante. E aí, elefante seria uniforme epiceno? Não é uniforme epiceno, tá, pessoal? Não é. Ele é um substantivo biforme, tá? Só toma cuidado, olha só, tá?
Vamos lá. Pessoal, tá? Qual é o feminino de elefante? Tá, 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 tá. É a elefoa ou é a elefanta? E aí? É a elefoa ou é a elefanta? Pensa um pouquinho. Pessoal, na verdade, nós temos duas formas, tá? Para o feminino de elefante. Uma delas é a palavrinha aliar. Olha que coisa linda. Aliar, tá? É até mais fácil, na verdade, tá? E a outra é a elefoa e elefanta. Pessoal, é a elefanta. Elefanta. Tá? Tranquilo, barbadinha, elefanta ou aliar. Por isso que elefante é um substantivo biforme, porque eu tenho um para o masculino, que é elefante, e eu tenho outro para o feminino, que é a elefanta ou a palavrinha aliar. Aqui, pessoal, eu gosto de fazer uma brincadeirinha. Desculpa, tá? Eu sei que não tem graça, eu não tenho nem a intenção de ser engraçado, porque eu não sou. Mas, enfim, olha só, tá? Uma brincadeirinha que eu faço com o pessoal, para o pessoal decorar, né? O feminino de elefante, olha só, o feminino de elefante é a elecoca? Não, é a elefanta. Tá entendendo? Os refrigerantes, Coca e Fanta. Tu nunca mais vai esquecer isso na vida de tão horrível que é, Dani, pelo amor de Deus. Por que que tu faz isso? Eu não sei por que que eu ainda faço essas coisas, tá, pessoal? Mas eu faço, eu sei. Então tu pensa assim, ó, existe a elecoca? Não, porque é elefanta. Deu, tá ali, ó, nunca mais vai esquecer. O feminino de elefante é a elefanta, tá, pessoal? Que besteira, pelo amor de Deus. Tô até com vergonha, mas tudo bem, vamos lá. Seguimos? Seguimos. Então, olha só, uniforme, epiceno, é isso, tá, pessoal? Eu tenho uma palavrinha para os dois gêneros, masculino e feminino, só que para diferenciar esses animais, eu preciso das palavras macho e fêmea. Tranquilo? Fechou? Então, vamos lá, vamos seguir. Deixa eu só passar o nosso slide aqui. Só um minutinho. Eita, apanhando da tecnologia. Pessoal, então, ó, eu falei que o uniforme, lembra ainda, estamos falando, ó, do substantivo uniforme, tá? Que ele se dividiria em três partes. A primeira, nós já vimos, o epiceno, né? Macho e fêmea. Segundo tipo de uniforme é o chamado substantivo comum de dois gêneros, ou substantivo comum de dois, tá? Então, eu poderia parar aqui sem problema algum. O que é um substantivo comum de dois gêneros, tá, pessoal? Ó, é aquele substantivo que possui uma só forma, por isso que ele é uniforme, tanto para o masculino quanto para o feminino. Até aqui nenhuma novidade. Mas permite a variação de gênero através de palavras modificadoras. Onde disse palavras modificadoras, vamos colocar aqui, ó, igual a determinantes. Sorto já falou de determinantes para a gente, exatamente, já falei de determinantes para vocês. O que são determinantes? São aquelas palavrinhas que modificam o substantivo. Por exemplo, artigo, que mais? Pronome, que mais? Numeral, que mais? O adjetivo, tá, gente? Então, olha só, lembra, né? O que é um substantivo comum de dois gêneros? É aquele substantivo que eu posso utilizar para os dois, masculino e feminino, mas que aquela mesma palavrinha, ela vai sendo modificada a partir dos determinantes. Então, eu vou saber se é masculino ou feminino a partir do determinante. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo. Vou fugir do que está aqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, a palavrinha dentista. A palavra dentista. Pessoal, existe dentista homem? Sim. Existe dentista mulher? Sim. Eu utilizo a mesma palavra para masculino e para feminino. Concorda comigo? Muito bem. Aí, pessoal, olha só. Como é que eu vou saber qual é o gênero? Se eu utilizar, por exemplo, o dentista que me atendeu era muito legal, estou falando de gênero masculino. Como é que eu sei disso? Pelo artigo, pelo determinante que eu estou utilizando. O determinante é masculino, por isso que eu sei que esse artista aqui é masculino. O artista não, desculpa, o dentista, né? Da mesma forma, pessoal, eu tenho, ó, a dentista, que seria uma dentista mulher. Como é que eu sei disso? Pelo determinante feminino. A dentista, aquela dentista, sua dentista é maravilhosa, e assim vai. Gente, lembrando, por favor, tá? Essa questão de gênero aqui na gramática, tá? É bem essa palavra que a gente acaba utilizando nas classificações, tá? É gênero masculino e gênero feminino, tá? A gente não utiliza a palavra sexo, porque a palavra sexo é uma classificação biológica.
técnica e não uma classificação gramatical. Então, tomem cuidado com isso, tá bom? Então, ó, o dentista, a dentista, um dentista, uma dentista, aquele dentista, aquela dentista. Ó, até o público aqui está comemorando no entorno aqui, pessoal, da nossa aula, mas enfim, bah, hoje está um griteiro que Deus livre. Eu vou começar a fazer as aulas às 7 horas da manhã, ou antes até, 5 horas da manhã, porque daí o pessoal está tudo dormindo, né? Então, ó, outro exemplo aqui de comum de dois gêneros é a palavra estudante. Ó, eu tenho o estudante e a estudante, um estudante, aquele estudante, aquela estudante. Mesma coisa serve para a palavra artista e assim vai. Como é que nós diferenciamos? Quando é que eu sei que é feminino, né? Porque eu estou utilizando determinantes femininos. A estudante, uma estudante, aquela estudante. E eu sei que ele passa a designar um ser masculino quando eu utilizo um determinante masculino. O estudante, aquele estudante, um estudante, etc. Então, esse é o segundo tipo de substantivo uniforme. É o substantivo uniforme comum de dois gêneros. Tranquilo, pessoal? Então, anota com calma aí e vamos falar um pouquinho do terceiro tipo de substantivo uniforme. Vamos lá. Bom, seguindo aqui, pessoal, nós temos então o nosso substantivo uniforme sobrecomum, sobrecomum. Ainda uniforme, ou seja, é uma só palavrinha para os dois, masculino e feminino, quer ver? Então, substantivo de um só gênero, que indica tanto seres do sexo masculino como do sexo feminino, tá? Aliás, aqui vamos de novo, né? O prof já comentou isso previamente com você. Coloca aqui a palavrinha gênero, né, gente? Tá? Tudo bem que ele indica seres do sexo, masculino e feminino, tá? Mas vamos falar de gênero. A classificação aqui é de gênero, tá, pessoal? Então, qual é a diferença do sobrecomum para o comum de dois gêneros, tá, gente? Olha só, percebam, a palavra testemunha eu posso utilizar tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, por isso que ele é um substantivo uniforme, certo? Só que o que acontece, tá, pessoal? Eu posso falar assim, ó, o testemunha, João foi o testemunha do crime? Não, João foi a testemunha. Embora João seja um menino, um homem, etc., né? Gênero masculino, tá? O indivíduo, tá? Pode ter a indivídua? Não, não existe a indivídua. Mas esse indivíduo pode ser, né, feminino? Sim ou não? Pode, claro que pode, mas o determinante é sempre masculino. Então, percebeu que no indivíduo o determinante é sempre masculino e em testemunho o determinante é sempre feminino? Pois é, pessoal, aí é que tá, ó. Isso é um substantivo uniforme sobrecomum. Percebe, ó, criança. Criança eu posso utilizar tanto para o gênero masculino quanto para feminino, mas o determinante que nós vamos utilizar é sempre feminino. Então, quando eu tenho uma palavrinha que eu posso utilizar tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, porém, o determinante que acompanha aquele substantivo vai ser sempre de um gênero, ou seja, ele vai ser sempre feminino ou sempre masculino, esse substantivo nós vamos chamar de substantivo uniforme sobrecomum. Vamos pegar mais um exemplo, é a palavra cônjuge. Lembra que a palavra cônjuge, aliás, toma nota, porque isso aqui aparece em concurso, tá? A palavra cônjuge, ela pode ser utilizada tanto para masculino quanto para feminino, mas o determinante, pessoal, é sempre, sempre, sempre masculino. Então, quando eu digo assim, ó, o nome, né, ou vamos lá, vamos mudar, Jennifer é meu cônjuge. Jennifer é meu cônjuge. A Jennifer Aniston, né, pessoal? Tá? Nossa musa inspiradora. Então, ó, Jennifer é meu cônjuge. Mas, Dani, Jennifer não é uma mulher? Sim, né? Tá, e por que que tá dizendo que é meu cônjuge, tá? Ou é o cônjuge? O nome do cônjuge é Jennifer. Porque com a palavra cônjuge, com o substantivo cônjuge, nós sempre utilizaremos determinantes masculinos, tá? Embora possa, né? Embora possa não, embora ele se refira tanto a masculino quanto a feminino, os determinantes serão sempre masculinos. Então, quando o determinante for engessado para um determinado substantivo, tá, gente? Uniforme, esse substantivo uniforme é um substantivo uniforme sobrecomum. Tranquilinho? Belezinha? Sem problemas? Seguimos. Vamos lá. Bom, pessoal, já os substantivos biformes, como o próprio nome já diz, né? Biformes, olha só, eles possuem duas grafias.
sendo uma exclusiva para o masculino e outra exclusiva para o feminino, tá? E aí, como é que a gente vê que um é para o masculino e outro é para o feminino? Pode ser, essa alteração pode ser a partir de desinências, né, que eu já havia citado lá no primeiro vídeo para vocês, né? Então, por exemplo, o substantivo tem o mesmo radical, tá, do masculino, né? Só que a flexão é indicada pela desinência. Então, ó, por exemplo, aluno, qual é o radical? É alun, né? Ó, já em aluna, o mesmo radical alun, só muda a desinência final. Ó, tu pega médico masculino, medic é o nosso radical, tanto é que daqui eu tenho médico, eu tenho medicinal, eu tenho medicina e assim vai, né? Então, medic é o nosso radical, depois eu tenho médica, muda a desinência, ó, desinência final aqui, a desinência A. Então, assim que nós formamos, né, tá, um substantivo masculino e feminino, diferenciamos, desculpa, um masculino e um feminino a partir da desinência. Mas percebam, eu não posso utilizar aluno para feminino, eu não posso dizer, né, a aluno chegou. Não, não, é o aluno chegou. Se fosse utilizar para feminino, seria a aluna chegou, aquela aluna chegou, essa aluna está aqui, e assim vai. Nós utilizaríamos determinantes femininos, porque eu tenho uma palavra para o masculino e outra para o feminino. É isso que vai, de novo, ó, o pessoal comemorando. Tá difícil hoje aqui o gritedo, mas enfim, vamos lá, pessoal, tá? Tu vai dizer, bah, nunca foi criança, nunca gritou na rua também. Pois é, pessoal, já gritei, né? Mas, tá complicado. Mas vamos lá, olha só. Então, eu tenho uma palavra para o masculino e outra para o feminino. Tranquilinho? E eu também posso ter os substantivos biformes a partir daquilo que nós chamamos de heterônimos, desculpa, né? Ou heteronômios também poderia ser. Heterônimos, tá? Ó, o feminino apresenta um radical diferente daquele que forma o masculino. Então, são palavras bem distintas. Exemplo, homem e mulher, rapaz e moça, boi e vaca, tá? Lembra que é o que eu te falei. Quando a gente está falando de substantivos biformes, é que eu tenho para o masculino uma palavra que não é a mesma palavra que eu utilizo para o feminino. Eu comecei com o masculino, né? Então, eu tenho uma para o masculino, outra para o feminino. Então, pode mudar toda a palavra, sem problema algum. Aí eu estou diante de substantivos biformes. Tranquilo, gente? Barbadinha, um doce? Então tá, vamos seguir aqui. Observações em relação ao gênero. Olha só, quanto ao gênero, alguns substantivos costumam causar dúvidas, por isso merecem destaque. Então, são masculinos, tá, gente? Ó, vamos lá. É o apêndice. Essa palavrinha aqui, tá, gente? Ó, destaca bem, é o dó. Se a gente fala, tô com uma dó do fulano. Não, não é tô com uma dó, é tô com um dó do fulano. Tô com um dó do Dani que tenta dar aula e as pessoas não deixam, ficam no gritedo, tô com um dó dele, tá? É o Guaraná, não é a Guaraná, como algumas pessoas falam, o clã, o eclipse, o eczema, o destaque, o sósia, tá? O formicida, etc. São femininos. Alface, pessoal, alface é feminino. Toma cuidado, por favor, tá? É a alface, não o alface. Tem gente que acha que é o alface, porque, mas é o pé de alface. Gente, é a alface, por favor. A dinamite, a gênese, tá? Ó, a apendicite, agora sim, né? Apêndice é masculino, apendicite é feminino, tá? A cal, essa aqui é a outra que as pessoas erram também, né? Tá? A derme, a entorse e a libido, aquele desejo, né, de aquelas coisas, eu tenho vergonha, né, mas enfim, é a libido, não é o libido, é a libido. Então, Dani, eu tenho que falar que eu tenho muita libido, exatamente, muita libido, você viu até que eu falei com uma voz mais sexy, né, muita libido. Tá, pessoal, deixa eu falar. Vamos lá, olha só. Então, ó, ainda bem que na classificação ali do YouTube eu coloco que não é para criança. Então, tá aqui, ó, gente, a libido e não o libido. E admitem os dois gêneros, ó, a palavra ágape, que eu posso falar o ou a ágape, né, que é um amor incondicional,
o ou a avestruz, tá? Né? O ou a laringe, o ou a aluvião, né? Que eu já coloquei ali para você, que é uma inundação de terras, né? Tá? E o ou a caudal, né? Que é aquilo que jorra em abundância, né? A gente só faltou, tá? O acento circunflexo aqui, tá? Comer o acento circunflexo. Tranquilo? Muito bem. E aqueles gêneros aparentes? Como assim, Dani? Aquelas palavrinhas que eu posso utilizar, eu posso trocar, digamos assim, os determinantes de origem e eu mudo o sentido. Por exemplo, né, quando eu utilizo cabeça, o normal é a gente utilizar o artigo a, né, a cabeça, para falar do quê? Da parte do corpo. Parte do corpo. Porém, eu posso utilizar o cabeça, que daí seria o chefe ou o líder de uma gangue, por exemplo, né? Então, ele é o cabeça do PCC, né? Tá? A rádio e o rádio, qual é a diferença? O rádio é o aparelhinho, tá, pessoal? A rádio é a estação. Então, qual é a rádio que tu gostas de escutar? Eu gosto de escutar a 98.000 FM. Estou falando besteira aqui só para não fazer propaganda de ninguém, tá? 98.000 FM, né? E, que legal, né? O meu pai ainda tem o rádio que o vô dele utilizava, né? Que o vô dele utilizava, imagina, o rádio. Então, é um aparelhinho de rádio, de repente, que o avô do meu pai utilizava, né? A capital e o capital. Lembra que a capital é a cidade, o capital é pila, pila, bufunfa, din-din, faz-me rir, etc. Tá bom, pessoal? Fechou? Na sequência, então, vamos fazer uma questãozinha falando dessa partezinha dos substantivos. Vamos lá. Cadê? Peraí. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer uma questãozinha, então, sobre essa parte aí da flexão de gêneros dos substantivos, tá? Então, segundo os gêneros dos substantivos, eles são classificados em dois tipos, né? Substantivos biformes e substantivos uniformes. Vamos relembrar? Vamos relembrar. O que é o substantivo biforme? Substantivo biforme, como o próprio nome já diz, é quando eu tenho uma forma para o masculino e uma outra forma para o feminino. São formas diferentes, tá? O masculino e o feminino. Essas formas diferentes podem aparecer a partir, né? A diferenciação pode aparecer a partir das desinências, exemplo, menino e menina, tá? E pode aparecer também a partir daquilo que nós chamamos de heterônimos, né? Ou seja, muda todo o radical. O radical não é o mesmo. Exemplo, homem e mulher. Tá? Já os substantivos uniformes são aqueles substantivos que nós vamos utilizar tão somente uma forma, eu só tenho uma palavrinha, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, a palavra é igual, né? Ela é igual no feminino e é igual no masculino, ou o inverso, né, gente? Bom, tá, mas aí dentro dos uniformes nós temos uma divisão, né? Os uniformes, eles podem ser epicenos, eles podem ser comum de dois gêneros e eles podem ser sobrecomuns, tá? Sobrecomuns. Muito bem. O que era o epiceno? Dá uma melhoradinha aqui. O que era o epiceno? Lembra que o epiceno são aqueles substantivos uniformes que nós utilizamos as palavras macho e fêmea para diferenciar, tá, gente? O que é o comum de dois gêneros? É aquela palavrinha que eu utilizo para os dois, né? Então, exemplo, dentista, dentista, e aí eu vou diferenciar a partir dos determinantes, dos modificadores. Então, por exemplo, o dentista, a dentista, um dentista, uma dentista, e assim vai. Já o sobrecomum, ele é muito parecidinho, né? Tá? Deixa eu colocar aqui, muito parecidinho com o comum D2, só que a diferença, pessoal, agora é, vamos lá, pega a palavra vítima. Vítima eu posso utilizar para um homem? Posso. Vítima eu posso utilizar para uma mulher? Posso. Só que mesmo utilizando, por exemplo, para homem, se eu falasse assim, ó, João foi a vítima da situação, foi a vítima da violência. Eu não posso falar que João foi o vítima, não existe. Por quê? Porque embora a palavra vítima seja utilizada tanto para o masculino quanto para o feminino, o determinante é sempre, sempre, sempre feminino. Então, isso nós chamamos de substantivo uniforme sobrecomum. Feito? Fechou? Então, vamos lá. A alternativa que contém somente substantivos biformes. Então, uma forma para o masculino e outra forma diferente para o feminino. Vamos ver? Criança, pessoal, eu tenho o criança? Não, não tenho o criança, é a criança.
Criança é um substantivo sobrecomum, né? Já cai fora a letra A de Argentina, tá? Anjo, como um anjo, você apareceu na minha vida, né? Gente, eu tenho uma anjo? Não, né, gente, tá? Então é sempre o anjo também vai ser sobrecomum, né? E cônjuge também, lembra que é sempre o cônjuge, um cônjuge, aquele cônjuge, e assim vai. Testemunha, tá? João foi a testemunha do crime, legal. Ele foi o testemunha? Não, foi a testemunha. É sempre feminino, né, gente? Assim como vítima, então ele também é sobrecomum. O professor e a professora, opa, mudou. Agora eu tenho um para o masculino, outro para o feminino. Então nós temos aqui, de fato, um substantivo biforme. O amigo e a amiga, pessoal. Imagina, olha só, então, João é meu amigo, né? Camila é minha amiga, né? E assim vai. Então, olha só, eu tenho o amigo, tenho a amiga. Mudou, né, gente? Eu tenho uma forma para o masculino, outra para o feminino. Então, estão aqui os dois substantivos biformes. O artista e a artista. Olha só, gente, a palavra artista não mudou. O que mudaram foram os determinantes. Isso aqui é comum de dois gêneros. Então, cai fora a letra I. A alternativa correta aqui, letra D de Dinamarca, tá? Letra D de Dani, vou me inscrever no teu canal nesse momento, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma vez, se puder, deixa um likezinho aqui, contribui com os teus comentários, se tu tens alguma dúvida, Dani, faz uma questão de tal coisa, pode colocar aqui nos comentários também, tá? Que à medida do possível eu vou colocando também e tentando atendê-los em relação às dúvidas de vocês, tá bom, gente? Um grande beijo, fica com Deus, muito obrigado mais uma vez, tá? E nos falamos aí na sequência. Até lá, tchau, tchau.